Olá pessoal, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui no Vocação Podcast, esse que é o bate-papo semanal, onde nós nos reunimos aqui para principalmente trazer conteúdos edificantes. Esse é o nosso principal objetivo. Então a gente está aqui já na 21ª edição. É isso aí. 21ª edição. Já, a gente não imaginava que a gente ia tão longe, né? Você viu? Achou que até a 3, né? Tá bom. Até a 3, a 4, né? É. Mas o Senhor tem nos abençoado e a gente quer agradecer muito a você que está aí em casa e tem acompanhado, tem interagido com o nosso canal do YouTube, do Facebook, do Instagram. Isso para nós é muito importante. E é isso que a gente já inicia pedindo para você, tá? Interaja com as nossas redes sociais, compartilhe esse material, curta esse vídeo. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque quando você ativa o sininho aqui do YouTube, você recebe outras notificações. Sempre que a gente subir algum vídeo ou fazer alguma coisa de novidade, você vai receber isso em primeira mão. E isso para nós é muito importante, tá? Isso gera engajamento para os nossos vídeos. O YouTube entrega isso para mais pessoas porque ele entende ser um conteúdo relevante. Então a gente precisa muito de você. E a gente também quer agradecer aqui publicamente o Secate, que está conosco desde o início do programa, que tem nos abençoado. E o Secate, além de tudo, é um excelente profissional. Então, você que está precisando aí de algum sofá sob medida, você que está precisando de uma cabeceira de cama, que está precisando de alguma reforma no seu estofado, ele é a pessoa indicada para fazer isso. É mais de 12 anos de profissão, trabalhando com tapeçaria. E você pode falar com ele no DDD 18 981 34 86 49. Repetindo, DDD 18 981 34 86 49. Então, você que precisar de alguma coisa, o Secate está à disposição. Fala que você ouviu aqui no Vocação, que por nossa conta, vamos ver se ele faz um orçamento melhor, né? Boa. E também deixar o nosso telefone aqui, inclusive a nossa chave Pix, que é o DDD 18 997 37 90 63. O WhatsApp aqui do Vocação, DDD 18 997 37 90 63. O que você puder nos ajudar aí com algum valor financeiro, qualquer valor já nos ajuda para a gente cobrir os custos. Você vai ter aí na tua tela fixa o QR Code, caso você ache mais fácil, pode escanear com o teu celular e fazer alguma doação para nós. Nos ajuda bastante, tá? E também a gente faz o desafio. Adicione esse número no teu WhatsApp, tá? Que aí você vai conseguir falar conosco a qualquer momento, fazer sugestão, trazer alguns comentários. Nós vamos ter sempre uma pessoa lá responsável para atender você. E você também que quiser utilizar desse espaço para poder explorar a sua marca, entre em contato conosco, tá? A gente tem bons planos e eu tenho certeza que vai ser bom para você explorar aqui no Vocação Podcast. Bom, hoje a gente está aqui com o Levi Ribeiro. Levi, obrigado. Grande Levi Ribeiro. Grande Levi, mais do que um entrevistado, um amigo, né? Mais do que um entrevistado, Friends. Um amigo de longa data. E obrigado, Levi, pela tua vinda aqui. É uma honra para nós recebê-lo aqui e eu acho que a gente vai poder ter boas conversas aqui hoje. Show de bola. Apesar de ter pessoas bem mais importantes para vocês trazerem, Tá tudo ocupado. eu fico muito honrado de estar aqui. Muito obrigado pela Obrigado, chamada. Levi. Levi, já vamos começar filosofando. Você tem 25 anos de idade. Você acha que você já está na profissão que você sempre quis? Você já se encontrou na tua profissão? Fala um pouquinho para o pessoal aí. Ô Gui, é muito difícil eu falar que eu vou... que a profissão ela já faz parte de mim por pouco tempo que eu estou no mercado, né? Conhecimento, com certeza, a gente tem, mas autoridade a gente se constrói com o tempo. Agora, eu me encontrei e me vejo, já tem uma frase que um corretor amigo nosso ele falou esses dias, que eu vi meu futuro e decidi estar nele. Então, eu me vi, a partir do momento que eu consigo me visualizar em um certo lugar, a gente tem um caminhar, né, a percorrer, e a gente só não tem as ferramentas necessárias ainda, então a gente vai desenvolvendo aos poucos. Então eu me vejo nessa profissão. Tá, e você hoje, conta pro pessoal aí, onde é que você trabalha, qual que é a tua área de atuação? Eu comecei, hoje eu estou na Imobiliária Colucci, né?
É a minha área de atuação. Você é corretor de imóveis hoje? Sou corretor de imóveis. Tá. Minha atuação hoje é na área de vendas, onde muito tempo eu fiquei na captação, que é uma área um pouco diferente, mas não menos importante que a venda. Mas hoje a minha principal área é a venda. E explica para quem está em casa aí, para quem não conhece esse trabalho de corretagem, como é que se divide as áreas da corretagem, o que cada área faz, um profissional que queira entrar no mercado aí de corretor, o que ele vai encontrar de desafios aí no mercado? Olha, é bem desafiador, viu, Gui? Porque vamos colocar começando pela remuneração. O corretor de imóveis, muitas vezes, ele não tem salário. Só que ele também não tem um teto salarial. É ele que faz ali Depende do seu desempenho, Depende do seu desempenho. Trabalha com comissão, então? Comissionado. É certo que tem lugares aí que dão ajuda de custo, né? Mas a maioria dos lugares não dão. Então é somente comissionamento. Agora, a corretagem nada mais é do que fazer uma negociação bem feita, a aproximação das partes, da parte compradora, da parte vendedora. Então a gente é nada mais que um intermediador e a fim de fazer um ótimo negócio para todas as partes, né? Então a gente vê aí hoje a profissão ela sendo queimada por muitos corretores aí que na verdade nem tem cresce e entram aí na profissão de uma maneira querendo atropelar as coisas. Mas é interessante a pessoa que quer entrar na profissão seguir os processos certinhos, né? Mas é uma profissão aí que mudou a minha vida. E quais são as áreas de atuação do corretor dentro de uma imobiliária? O que ele pode fazer dentro de uma imobiliária? Olha, não só dentro da imobiliária, né? Porque ele pode trabalhar também por conta, né? Mas enfim. O corretor de imóveis, a partir do momento que ele começa ali o Cresce, o curso, ele tem que fazer um curso chamado TTI, Técnico de Transação Imobiliária. Ele fazendo esse curso, que tem várias instituições aí que oferecem, tanto online quanto presencial, você já dá entrada no Cresce, que é o conselho. Tá. O Cresce é o conselho que regulamenta os corretores de imóvel. Exatamente. Para o cara dizer que ele é um corretor de imóvel, ele tem que ter uma inscrição no Cresce. Ele tem que ter uma inscrição no Cresce. Tá. Mas ele pode iniciar ali sendo estagiário. Então, começando daí, ele já consegue estagiar supervisionado por algum corretor, desde que ele tenha Cresce. Não precisa nem ter um Cresce jurídico, não. Só precisa ter um Cresce. Aí, como estagiário, ele pode fazer as funções básicas, como acompanhar nas visitas, né? Ele não pode negociar ainda, mas ele pode galgar aí algumas funções. Agora, o corretor de imóveis, acho que a principal função que ele tem que iniciar é a captação. Captação. E no caso onde eu fiquei por muito tempo, a captação ela é metade da venda, basicamente. Você fazendo uma captação de um imóvel bem feita, que no caso é você conhecer o produto, fazer uma pesquisa da documentação, ver se esse imóvel está apto para financiamento, tudo. É um trabalho, um arroz com feijão que muitos não fazem, né? No começo lá até eu esquecia de fazer e que é muito importante a gente fazer. Então a captação do imóvel é muito interessante focar. Aí depois tem a área de locação, venda, dá para você ir para o lado tem corretor que trabalha só com vistoria. Ontem eu conversei com um corretor que só trabalha com vistoria. Vistoria de entrada, vistoria de saída, que ocupa muito tempo, né? Como que funciona essa captação? Como que é? Você vai atrás de um imóvel que você está sabendo, o pessoal procura? Como que funciona essa dinâmica? É muito dinâmico, Hélio. Porque assim, por exemplo, vamos supor, você quer comprar um imóvel. Você entra em contato comigo e fala, Levi, eu vi esse imóvel aqui, né, parece que ele está à venda. A gente tem que se virar para captar ele. Então, um potencial cliente, ele passa para você o tipo de imóvel que ele quer e aí você vai atrás. Esse é o processo de captação. Ou vai atrás ou você já tem em carteira. Entendi. Né? Já tem ele captado ali. Mas o processo de captação nada mais é do que você ir atrás, se apresentar para o proprietário e dizer que você está querendo trabalhar com o imóvel dele, né? E a partir daí fazer todo aquele processo que eu falei aqui. Tudo isso a partir do pedido do cliente. Isso. Entendi. Exatamente.
Ô Levi, e aí você começou já a trabalhar hoje você está na Colucci. Estou na Colucci. Você já foi a tua primeira experiência? Você já passou por alguns outros lugares? Como é que foi essa tua jornada? Eu fiquei quase 2 anos em uma outra imobiliária, Tá. bem renomada também da cidade, e lá eu fiquei só nessa parte de captação, né? Então, ali, eu digo que é uma escola, porque não necessariamente nessa imobiliária, mas nessa área, é uma escola porque você já vê as negociações sendo feitas, você já consegue dimensionar o que o mercado pede, o que as pessoas, o comportamento humano da região é condicionado a comprar. E assim, eu como proprietário de um imóvel que estou querendo alugar esse imóvel, por que eu tenho que procurar um corretor? Por que eu não posso eu mesmo fazer um contrato de gaveta com uma pessoa? Quais os riscos que envolvem uma transação imobiliária quando não tem um profissional habilitado nesse processo? Olha, muitas pessoas elas acham que já tem o conhecimento necessário para fazer uma transação, mas como eu falei, o corretor ele não serve só para aproximar as partes. Ele tem todo o processo aí burocrático. Se for financiamento, se for consórcio, tem que ter essa expertise, porque às vezes você vai fazer aí um negócio direto com o proprietário está com o rabo preso aí em alguma coisa, e eu mesmo já presenciei muitas coisas aí que acabaram dando muito errado. Então é interessante de que você tenha aí um intermediador de confiança e de ética que trabalha ali para uma melhor negociação. Tem muito detalhe, né, na questão de contrato, na questão de venda, na questão de cálculo de valor. Tem, cara, principalmente no contrato, vamos supor, no contrato de gaveta, igual o Gui falou. Contrato de gaveta, ele sempre vai ter risco para as duas partes. Tem como você fazer um contrato bem amarrado? Tem, né, de você acabar não perdendo. Só que, por exemplo, numa parte, uma pessoa da família morre, você vai ter que entrar com ação, você vai ter que entrar com advogado, com um suporte jurídico, que vai demorar um processo. Não adianta. E a imobiliária geralmente já tem um jurídico voltado para negociações imobiliárias, que conhece da lei específica, né? Sim, hoje a lei do inquilinato ela abrange muitas questões, ela é imensa. Então, se você for pegar a fundo, ela regulariza aí, principalmente na parte da locação. Então, hoje a gente tem muito problema na alocação, nada mais é do que um sorteio, né? Você coloca a sua casa para alugar, a gente passa a ficha e é difícil a gente dimensionar se aquele cliente vai dar problema ou não. Porque vamos pôr, a ficha do fulano de tal tá limpinha, tá tudo bonito, só que aí acaba dando problema. Pagador, né? É um mau pagador. Então tem toda a questão da estrutura do imóvel também, da vistoria. A vistoria ela tem que ser muito bem feita para não ter problemas futuros. Que é isso que eu ia falar. Acho que o grande medo hoje de você pôr uma casa para alugar é o fato de você não ter, em tese, em aspas, não ter garantia de que esse imóvel vai voltar em boas condições, né? E aí também da importância de você ter uma boa vistoria no imóvel, né? É importante isso, exatamente isso, Gui. Por quê? É legal você ter um corretor, é muito interessante você ter um corretor porque ele te avisa, ele tendo conhecimento profundo da lei do inquilinato, ele te fala, esse imóvel aqui, ele tem que te entregar da maneira que ele pegou, só que as manutenções que forem aparecendo, por exemplo, infiltração, que é pertinente à estrutura da casa, é você que tem que fazer. Então ele tem que ir avisando essas questões, porque depois... Então vamos polemizar então. Tem certas coisas que acontecem no imóvel alugado que a responsabilidade é do proprietário, não do inquilino. Exatamente. E a responsabilidade do corretor é avisar isso. Porque Entendi. ele não pode avisar no meio, na hora que estoura a bomba. Acho que essa é a principal dor de cabeça. Quem é responsável pelo quê na hora de alugar, né? Sim. Acho que dá muita discussão isso aí, Então né? assim, estourou um cano. O cara foi fazer um furo lá na parede, acertou um cano.
Responsável disso é o inquilino que fez a situação. Exatamente. Agora, se tem um problema de infiltração, um problema estrutural no imóvel, responsabilidade é do proprietário. É do proprietário. É responsabilidade do inquilino avisar, né? Ó, começou a aparecer uma mancha, ele também não pode avisar a hora que tá caindo o teto, né? Mas só que também o corretor ele já tem que avisar isso. A gente não tem muito problema por conta disso. Como a gente já tem uma expertise disso, né, um conhecimento a fundo, a gente já avisa o proprietário, ó, tá com uma manchinha ali, pode dar algum problema, a gente já a importância do corretor, né, de olhar antes, de antecipar, ver o que pode dar problema lá na frente. Exatamente. E evitar. Né? Exatamente. E aí quando o inquilino ele detecta um problema, por exemplo, de infiltração estrutural, o locatário ele tem prazo para resolver na hora? Como que funciona mais ou menos? Não tem um prazo determinado, mas ele tem que resolver. Vamos supor, se piora a situação, aí o inquilino ele não vai se responsabilizar por isso. Exatamente. E aí a gente falou também de contrato de gaveta. O que é um contrato de gaveta? E você consegue pontuar alguns tipos de contrato além do de gaveta ali para como que funciona o trabalho? É muito personalizado para cada situação, Hélio. É difícil falar assim, ó, tem esse. É muito... Existem... como que fala? Dependentes. Então, assim, é muito personalizado para cada família. Porque tem o camarada que às vezes, pior ainda, que o cara nem contrato não faz. Vai lá, ó, eu conheço o Hélio já, o Hélio é um amigo de infância, eu tenho um imóvel, Hélio, vai lá, entendeu? Fica o famoso fio do bigode. Tá gravado aqui no WhatsApp, tá? Isso não tem... Como é que é? Cuspiu na mão? Cuspiu na mão, apertou, né? Não, tem muito isso, cara, a gente vê. E aí depois, a hora que isso aí tá feito, chega situações dessas para vocês, tipo assim, Levi, me ajuda, o que eu faço? Muitas situações dessa. Tem... o contrato de gaveta nada mais é do que um contrato feito... como eu posso dizer... Chat GPT. Chat GPT, você joga lá as informações. Não, é até legal você fazer. Né? É um tipo de investimento que esses dias eu até estava passando para um cliente meu, só que ele já sabe dos riscos. Então, é tranquilo. Agora, a família ali que só tem um recurso, é difícil. Eu falo, tem um risco. Né? Mas, esses dias veio para mim um cliente que eu já havia acompanhado para a compra de um apartamento. Era um casal, né? Que agora eles casaram, conhecidos meus. E eu não tenho esse negócio que vai comprar com outro corretor. Não, cara, tem afinidade. Às vezes ele apresenta ali, faz parte do negócio. Não tem nada a ver. E aí mostrei uns 3 apartamentos para esse casal. E chegou um determinado tempo ali, falando, não vou comprar agora e tudo mais. E encerramos ali. Falei, não, que for aparecendo, eu vou te passando, você vai me comunicando também. Aí a esposa dele recentemente chegou em mim e falou, ô Levi, o meu marido conhecia um corretor lá, ele apresentou um apartamento pra gente e aconteceu do que a gente começou a negociação, a gente deu a entrada, o corretor sumiu. Meu Deus. E agora a gente tá a ver navios, não tem mais, não tem respaldo nenhum, o corretor não responde, e é um corretor que no mercado imobiliário ele é conhecido. Aí eu falei, mas por que vocês não avisaram antes, cara, né? Você sabia já que esse corretor tinha essa situação? Eu já sabia, entendi. Né? Tem vários corretores. Depois assim. fora da gravação você fala para nós aí quem que é só para o nosso clube de membros. Você que é inscrito vai receber o nome. Mas aí por falar nisso, só um parênteses. Tem algum lugar que você pode consultar a vida pregressa Boa pergunta. A reputação, a qualidade do corretor ou... Você tendo contato com o advogado, só você jogar no Google lá os processos dele, você já vai ver mais ou menos o nome dele. Mas no próprio Cresce, ele informa as pendências do próprio Cresce, né? Então, você entra com o número do Cresce da pessoa, ele mostra uma capivara lá. Exatamente. Então se ele tem pendência no conselho ou não. Então a pessoa vai no Google lá, procura o site do Cresce. Isso. E aí lá ele... Aí tem a aba lá, pesquisa por corretor. Pesquisa por corretor, coloca o Cresce
e você consegue ver o histórico dele. Interessante. É uma mão na roda, porque só que também nada mais como as pessoas, né? Então pega um conselho de um, de outro. Aí aconteceu isso, cara. Então é importante você ter um corretor de imóveis. Isso foi solucionado? Não, aí a gente acolheu essa família. O Kleber da Colucci, ele é advogado. Então isso já adianta muito. Então a gente acolheu, ele instruiu ela o que deve ser feito e eles estão seguindo. E a gente deseja boa sorte aí, que a situação certeza se resolva da maneira mais boa possível, mas mais uma vez a gente ratifica a importância de você ter um profissional no meio do processo, uma pessoa capacitada, uma pessoa que tenha reputação para você, porque às vezes, cara, vamos falar da gente, né? Cara, às vezes a única coisa que a gente tem é o imóvel. Entendeu? E que você vai comprar uma vez na vida. E que você vai comprar uma vez na vida e depois você vai usar ele para você vender, para você comprar o próximo. Você sempre fica muito amarrado, né? Diferente das famílias que têm 15, 20 imóveis, que vivem de renda. Não, tudo mas bem. a grande maioria tipo a família Laluce. Tipo a família Laluce Ribeiro, né? Eu recebo, senhor. Não, já tô ajeitando o negócio de sei lá. O Levi já tem me atendido várias vezes, cara. E eu sou aquele cliente ruim, sabe? Nada. Que vai lá e fala assim, Levi, ó, como é que tá o processo? Não, mas você sabe que a média de compra é de 1 ano e 3 meses, né? É 1 ano e 3 meses o processo de compra de uma pessoa. A média de compra. Mas eu confesso que a última vez que o Levi me levou para ver um terreno, eu estava atrás de terreno. Rapaz, eu tô sem dormir já há uns 2 meses pensando naquele terreno lá, Levi. Quem sabe não vai dar certo, vai dar né? bom. E hoje o que o pessoal procura mais? Locação, compra? Como que você consegue? Como é que você sente o mercado hoje? Olha, hoje é difícil. É difícil não, né? As pessoas elas não estão tendo nome, né? Então por dívidas, né? Quando você fala não ter nome, é que ela está com alguma restrição de crédito. Acesso ao crédito. Restrições, exatamente. Tá. Aí a gente não descarta essas pessoas, a gente faz um trabalho com elas que é o seguinte, a gente pega, fala, o que dá pra gente fazer pra gente eliminar essas restrições, tudo, a gente vai acompanhando, né? A gente tem uma agenda. E a partir do momento que ela vai eliminando essas pendências, ela já tem um nome. Por exemplo, se ela se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, ela pega crédito a juros de 5% ao ano. Coisa que no crédito privado você vai pegar 12%, 13%. Entendi. Então o mercado ele está muito bom, diferente do que alguns falam no comércio. O mercado imobiliário está muito bom. Apesar do governo que a gente está hoje, não se para um trem embalado de uma vez. Então está embalado ainda. Entendi. Então ainda tem muita operação de acontecendo. Sim, esse ano foi recorde atrás de recorde. Que bom. De números. Que bom. Mas e aí, você consegue balancear assim? Mais compra, mais venda? Aqui em Araçatuba. O que o pessoal... que é dividido, Hélio. Tem a demanda de locação, ela é altíssima. Ela é altíssima. A gente não encontra produto mais. Por exemplo, se você me pedir uma casa hoje de 3 quartos por R$2.000, eu não tenho. Olha só. A gente não tem. Aliás, até deve ter em carteira lá, mas é casa que vai muito rápido. Então você que está assistindo a gente aí e está pensando em alugar um imóvel, tá aí o Levi Ribeiro para fazer essa captação, esse processo, apesar de que você trabalha com venda só, né, ou não? Mas aí eu passo pro tem pessoal a equipe lá, tem né? a equipe de locação. Como é que o pessoal te encontra, Levi? É no Instagram? Qual que é o teu Instagram? No Como Instagram é Levi Ribeiro Corretor. Tudo junto? Tudo junto. Levi Ribeiro Corretor. Então você que está assistindo a gente aí, está pensando em algum imóvel, procura o Levi. Ô Levi, e se a pessoa mora em outra cidade? Funciona, não funciona? Você fala em linha de crédito? Tudo. Às vezes ele está assistindo a gente lá da Baixada Santista. Fica difícil, né, de procurar. Fica um pouco difícil, né? A gente até pode fazer uma pesquisa de imobiliárias bem renomadas com bom trabalho da região e passa a indicar. Mas agora, se for região mais próximas, a gente tem, às vezes, alguns braços que pode fazer. O Kleber está com um projeto de ramificar a imobiliária. Então, até não posso abrir muito aqui, mas esse projeto já tá bem instaurado e logo menos já vai começar. Que bom. E sucesso aí para o Kleber, para a Colucci, que acho que é uma das imobiliárias mais
de maior referência aqui na cidade. Sim, né? sim, é verdade. Já está no mercado há um bom tempo. Eu já fui do ramo de imobiliária, essa foi inclusive minha primeira profissão. É verdade. Não cheguei a ser corretor. Disso eu não sabia. É verdade. Eu trabalhei no acho que você já comentou. administrativo, imobiliária Eldorado na Verdade. época. Acho que a imobiliária Eldorado ainda funciona, né? Sim. E eu trabalhei um pouquinho nesse setor e confesso que é um setor apaixonante. É muito interessante essa dinâmica de mercado. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Levi. É impressão minha, ou as casas, por exemplo, em Birigui, são muito mais baratas do que as casas em Araçatuba? Não é impressão, cara. Na verdade, a gente fala até que o araçatubense deu uma surtada. Porque o voucher das casas subiram e, dependendo da localização do condomínio, é aquele valor. E não tem como abaixar o voucher dali, né? Então, é o que a gente fala, o imóvel ele nunca vai desvalorizar, ele sempre vai estar ali valorizando e vai acompanhar o mercado. Essa é a realidade. Agora, em Birigui, nós temos atuado lá agora, recentemente, semana passada, vendemos uma casa lá, e foi onde o Kleber já começou começar a atuar em Birigui. Aí, só que, realmente, as casas em Birigui, nessas regiões mais periféricas são... eu não sei se a gente tá falando para nossa bolha aqui. Mas Birigui é a região periférica de Araçatuba, né? Na verdade é um bairro, né? Não fala isso, não fala isso. Brincadeira, não, pessoal. Eu tô perguntando pro corretor. Tem gente de Birigui assistindo aqui. Tô perguntando pro corretor, é ou não é? Não é. Não. Viu? Dei oportunidade deles. Inclusive eu quero que se unam, né? Virem uma cidade. Eu tenho um monte de parente em Birigui. Sim. Mas realmente... Eu digo porque, como eu comentei, a gente estava atrás de casas e a gente fica vasculhando, né? Vai pesquisando preço e eu vi casas assim, no padrão que aqui em Araçatuba custaria, sei lá, 250 mil reais, 300 mil reais. Em Birigui é 175, 180, 190. Exatamente. Falei, caramba, como Birigui... Mas assim, vamos romper a bolha, porque a gente, graças a Deus, está falando para pessoas, inclusive, de outros estados. Então, Araçatuba é uma capital regional aqui do interior de São Paulo, e a cidade vizinha, cidade satélite, digamos assim, é a cidade de Birigui, que é uma cidade bem desenvolvida, mas não é a capital regional. E aí você acaba tendo esse fenômeno quase que de cidade dormitório, né? Exatamente. Que as pessoas se estabelecem em Birigui, mas trabalham em Araçatuba. Ele tá falando o que eu falei com palavras bonitas. Um abraço pro pessoal aí de Birigui. A gente quer você aqui, Birigui. Não, Birigui é uma cidadona, né, cara? Mas é uma cidade que tem, sim. Vamos fazer a meia-culpa aqui. Eu acho o Birigui uma cidade confortável, cara. Birigui é uma cidade muito gostosa. A noite de Birigui, as lanchonetes, né? É bem interessante. Eles vêm pra cá, né? Não. As noites de Birigui que eles vêm pra cá. Não, cara, eu tô falando sério. Eu acho que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Mas eu gosto das lanchonetes de Birigui. Não, eu só vou pra Birigui pra comer ou Celinho ou Barbandeirante. Nossa, o Celinho, né? Meu Deus do céu, cara. Celinho, patrocina a gente aqui, viu, Celinho? Surpreende a gente aqui, manda um lanche pra gente, agora duvido. Ô, Levi, mas além disso, você ainda tem uma outra profissão que é, talvez, relacionada ao coração, né? Do que propriamente profissão. É o churrasco. Você é churrasqueiro profissional, é isso? Cara, eu não digo que eu sou churrasqueiro e eu não digo nem, Gui, que é profissão, porque, cara, isso se tornou tão natural e gostoso de fazer no começo. Não, no começo eu realmente fazia por conta do dinheiro. É algo que ajuda, principalmente aí, muitas pessoas aí hoje. E eu amo fazer churrasco, cara. Mas, cara, essa vida de gastronomia, a gente teve aqui recentemente, né, o Paulinho, a gente falou bastante sobre gastronomia, inclusive você que está nos assistindo aí, tivemos uma conversa top com o Paulinho, resgata aí no histórico do YouTube, que é um profissional da área de gastronomia, uma pessoa que entende tudo de café,
Inclusive falou pra gente que todo café que a gente bebe é lixo. Tudo que a gente sabe sobre o café está errado. Simplesmente mandou uma dessa. Ele falou que tem papel higiênico moído no meio ou não? É quase isso, mais ou menos isso, entendeu? Nesse caso é o de melhor qualidade, né? Que é um papel higiênico. Né? Esse é o de menos. Esse ainda é o bom. Mas, e a gente falou um pouquinho sobre a profissão. E assim, cara, demanda muito. Porque é muito cansativa, uma loucura. Como é que é isso, cara? Qual que é a dinâmica? O que você já passou de experiência aí nessa vida de cozinha, de churrasco? Eu no churrasco de família eu sempre acompanhei meu avô, ajudava meu avô, né? Então sempre fui gordinho, ele me ajudava a cortar um negócio, então eu sempre gostei. Aí eu seguindo, né, algumas páginas, alguns influenciadores da cidade, inclusive o João, eu não conhecia ele não me conhecia ainda, ele postou lá, pessoal, tem vaga aqui para ir no Isso é Churrasco, o primeiro evento aqui, não chega a ser um festival, mas é um show de uma dupla sertaneja e que o pessoal vem e serve em estações churrasco e tudo mais, junto com o show. Aí eu peguei e me voluntariei. Então a primeira vez você foi voluntário. Fui voluntário. Não ganhou nada, só foi ajudar. Não, só. Inclusive tinha que preencher um formulário gigantesco lá, tinha que levar os equipamentos. Eu fui com uma faquinha desse tamanho que meu avô tinha e um garfinho que eu nem usei pra nada, né? Eu usei do pessoal lá. E a partir daí eu tenho uma facilidade muito grande de me conectar com a galera. E a partir daí fui conhecendo um outro, o João também, que abriu as portas para esse mundo. A gente começou a fazer evento. Todo fim de semana era 2 eventos, por aí 2, 3 eventos. Chegou fim de semana de sexta, sábado, domingo, de ir virado, sem dormir. Caramba, é muito puxado, né? Puxado, mas é aquilo, Gui. A gente cansa o corpo, mas a mente você descansa. Você tá lá, você tá rindo, você tá... né, 2021 não foi uma fase legal, então me salvou, me tirou dessa... foi muito legal o churrasco ter entrado na minha vida. Mas trabalhar com eventos, essas coisas, deve ter tido um monte de BO também, de situação complicada. Na época da pandemia, porque, né? Não, eu falo de maneira geral, porque evento de 500, de 1.000 pessoas já deve ter... Sim, de muita gente. De né? 2.500 pessoas numa usina, fizemos... 2.500 pessoas? Foi. E quantas pessoas na equipe? Bastante gente. Foram cerca de uns 30 pessoas, só na parte do churrasco, né? Claro que tem outras equipes envolvidas, né? Mas parrilha com força. E é um trabalho que começa assim desde cedinho, organização, tudo, a cozinha e é uma operação gigante. Então. É uma operação aí que leva tempo, que você tem que ter as ferramentas necessárias ali, os equipamentos necessários, que se você não tiver, não fica algo bem feito. Já passou perrengue, já? Vixe, rapaz, já teve dia de chuva sem tenda, já teve dia de sol sem tenda, com um monte de pão de fogo, costela, você tem que botar carvão e pé na lama e cara, às vezes um equipamento atrasa, você não tem equipamento, você tem que se virar nos 30 para fazer uma gambiarra, alguma coisa assim. E o evento a festa é algo que a pessoa contrata esperando aquilo, né? Então, a gente não pode entregar algo abaixo do que é esperado. Então, me ensinou a ter muita resiliência o churrasco. E o principal, na gastronomia, o principal ingrediente é o quê? É o tempo. É você cozinhar com tempo, com amor, fazendo aquilo de coração. Aí não tem erro. Mas se você tem um evento que vai começar 8 horas da noite, vamos supor, 9 horas. Que hora que você começa? Depende do que vai servir. Por exemplo, se for um fogo de chão, aí a gente tem que se programar, chegar umas 10 horas antes para colocar a costela, né? Ou seja, é um trabalho mesmo de 18 horas de atuação aí. Um dia inteiro, 24 horas aí que a gente... Até antes, né? Por exemplo, se eu for fazer o evento, no caso eu não faço mais, é o pessoal... mercado, você tem que fazer todo esse planejamento, fazer as compras de insumos e tudo mais. Levi, mas aí você já está falando de uma segunda profissão que você tem que você ama. Você ama o que você faz nas duas.
Eu amo que eu faço as duas. Porque isso, você tem 25 anos, para essa geração mais nova, saber Isso o que vai fazer, gostar do que vai fazer, é um desafio, né? Com tantas possibilidades, informações que a gente tem. Eu acho que é uma dor, assim, das gerações mais novas, da minha também, né? Da nossa também. Mas a nossa, cara, eu acho que ainda veio... a gente tá com 30 anos, 32 anos. Eu acho que a nossa geração ainda pegou um pouquinho da questão de não sei, talvez a nossa bolha, mas de ter responsabilidade, né? De ter uma escola que deu uma boa base. Nossa escola deu uma boa base de formação para nós. Mas eu falo assim, uma percepção assim do que é o trabalho, sabe? De você gostar, porque é raro você, igual o Levi tem 2 profissões e ele ama as 2 profissões dele. Você amar o que você faz, se encontrar. Né? Inclusive, Levi, bom levantamento, Hélio. Talvez você deixar uma mensagem aí para quem está nos ouvindo, que é jovem e que ainda não se encontrou. Qual que é a fórmula? Se é que você consegue dizer para nós? Como você chegou lá, o que você tira desse... Que caminho que você percorreu para chegar lá e falar, cara, eu me encontrei aqui? Cara, leva tempo. Não tem jeito. Só que você não pode ficar parado. Né? Quando a gente pensa demais, a gente fica ali, você vai perecer. O segredo, não tem o segredo, mas é você não ficar parado, você ir tentando, né? Como eu falei, eu já fui auxiliar de eletricista, né? Que era o que me apareceu, já trabalhei CLT, que era o que apareceu para mim, já tentei revender produto natural na internet, montei página, estava dando certo, só que eu parei pela demanda de outras coisas. Então, por muito tempo eu me vi sem saída, mas sem saída mesmo. Quando eu comecei na profissão, na corretagem, já era para eu ter parado há muito tempo também, porque no começo você não tem ali um respaldo. Foi difícil para você no começo? Com certeza, demais. Demais, mas é aquele negócio, aquela frase que eu falei no início, quando você se visualiza, você sabe que tem ferramentas necessárias, ferramentas a serem adquiridas, você não para, porque você sabe que você vai conseguir, é só leva tempo, mas você vai. Então você acha que é uma coisa a ser lapidada, você vai aproveitando as oportunidades, você vai se expondo ao risco e aí você vai tateando ali, você vai encontrando, isso é mais legal, isso nem tanto, até você chegar num caminho, é uma coisa a ser descoberta. Exatamente, só que isso, quando eu fazia essas outras coisas, né, quando eu tentava essas outras coisas, eu nunca tive uma certeza daquilo, hoje eu tenho, né? O próximo ano já está planejado, o outro ano já está planejado. É claro que assim, a gente está fazendo um brainstorming aqui, né? Mas é claro que a gente sempre está aberto às novidades da vida. Então pode ser que amanhã depois a gente encontre o Levi bem numa outra profissão. Com certeza. Tá tudo bem, faz parte do jogo. Faz parte. Mas eu acho que a principal informação que o Levi traz para nós aqui, eu acho que a gente também tem essa experiência, né, Hélio? De que assim, cara, não tenha medo de trabalhar. Exatamente. Não tenha vergonha de trabalhar. E mais do que isso, né? Como administrar a frustração. Porque tentativa e erro, a gente se frustra no erro. Perfeito. E a gente acha que é aquilo ali. Você, com 25 anos, já trabalhou em um monte de lugar. Sim. Né? Que não deu certo de você seguir à frente, e aí você buscou um outro caminho. E como que é lidar com a frustração, né, Vê? Porque você falou também dessa questão da gente pensar muito. E você, especificamente, você é um cara que pensa bastante. Né? Para tomar uma decisão, às vezes demora. Eu também. A gente compartilha dessa situação. Como que é nesse ponto de você lidar com a frustração? Cara, a frustração, você me pegou agora. Porque existem momentos que são fatores externos que são postos a gente que não tem como a gente fugir deles, né? E eu já passei por muitos momentos desses. Então, eu acho que já é algo que eu já tô meio que calejado, Hélio. Então, você vai aprendendo com essas coisas, você vai aprendendo a lidar com a frustração. Chega um momento que, não deu certo, qual que é o próximo caminho? Você nem pensa mais. Então, a melhor forma de lidar com a frustração é se frustrando e criando uma casca, uma normalização, assim, de que faz parte do jogo. Faz parte do jogo, você enfrenta aquilo de frente. Isso é muito importante, né? Faz parte, cara. A frustração faz parte. A gente está acostumado no jogo
que a gente salva e aí se der errado eu recupero. Se eu tô perdendo eu paro de jogar e começo um jogo novo. E a vida não é assim, né, cara? Não. A vida não é assim. A vida ela tem a continuidade e eu acho que a frustração faz parte da vida. E a gente, assim, para essas gerações mais novas que já nasceram dentro do digital, a gente tem um Instagram, por exemplo, as redes sociais, que a gente sempre vê o sucesso dos outros. Só vê o sorriso. Não pode ver, então. E aí o peso, né, que a gente tem pro nosso, porque a gente conhece o nosso íntimo, eu acho que é bem pesado. O Instagram é só, não tem bastidor, né? A gente sabe que todas as pessoas aí tô bem, sempre tem alguma coisa. Então a gente é muito, não tem como a gente dimensionar isso. Eu sei que a frustração, a pressão, ela é um privilégio. Eu tenho, para mim, Perfeito. que a pressão ela é um privilégio que faz a gente, é uma mola propulsora para a gente evoluir, né? Então eu tenho uma gratidão enorme por tudo que eu já passei na minha vida, porque senão eu não estaria aqui hoje. Você tem uma história com Deus, né, Levi? Hoje você é de qual igreja? Eu frequento Amor e Cuidado. Tá, já tem um tempo que você tá lá, né? Desde 2014. Você acha que a tua vida com Deus ela te ajudou a passar por tudo isso? Com certeza. Na verdade, na minha adolescência ali, tem a fase de rebeldia, né? Eu acho que muito por conta de que eu não vim de uma família tradicional, com mãe, pai, ninguém vem, foi o feitinho, né? Inclusive, assim, o conceito de família tradicional do Brasil, ele é um pouco diferente do que a gente pensa, né? O normal no Brasil, quer dizer, a ausência do pai, ter uma família um pouquinho desestabilizada. Esse é o normal. Esse é o normal. Como você falou, né? Muita gente, Exatamente. inclusive eu também, uma família um pouco desestruturada. Não tive contato com o meu pai por motivos diferentes, né? Você também não teve muito contato com o seu pai. Sim. Mas... É claro que a gente não pode terceirizar a nossa caminhada por conta disso. Mas... Perfeito, Levi. Perfeito. A gente não pode usar isso como uma mola de desculpa e falar, eu sou um coitado, né? Mas por muito tempo eu me vitimizei, né? Me vitimizei e era a minha realidade ali. E aí é onde a gente leva a paulada, a gente aprende com a vida, né? A gente faz a faculdade da vida. E então foi basicamente isso. A minha vida com Deus, eu comecei tocando violão, né? Meu pai sempre foi da área dessa parte do Ministério de Louvor. Eu sempre me peguei também me interessando. Teve noites aí que eu pegava a noite inteira tocando violão. E eu nunca fui de... Você tem memórias do teu pai tocando instrumento? O teu pai era baixista, né? Ele era baixista, mas em casa ele pegava violão né? E era louvor. E eu sempre tive facilidade. Facilidade não. Por exemplo, em roda de amigo, tocar uma outra coisa. Cara, é muito interessante isso. Eu nunca consegui tocar direito uma música mundana no violão, né? Que seja um sertanejo, eu nunca tive essa facilidade. Mas agora, por exemplo, pegar um louvor e adorar é o que eu gosto de fazer. Então eu fiquei por um bom tempo no Ministério de Louvor, mas eu saí por conta da faculdade. A louvor demanda muito tempo também. Né? E aí dessa rebeldia que você disse que você tinha, a conversão, ela ajudou a... Sim. A corrigir, a administrar esse sentimento? Como que é? Com certeza. A rebeldia que eu falo é no caso mais da gente ouvir, por exemplo, a nossa mãe. Né? Eu falo que hoje eu tenho um relacionamento com a minha mãe infinitamente melhor. Hoje, se ela falar, Levi, não vai por aí, eu não vou de jeito nenhum. Cara, mas eu acho que isso é meio natural, né? A gente tem esse momento, né, cara, na nossa vida de falar assim, os nossos pais não sabem nada. Eu não vou ouvir minha mãe. Eu não vou ouvir meu pai. Eu não vou ouvir meu avô. Aquele momento da adolescência que a gente acha que a gente já sabe tudo, sabe o mundo. E, cara, a gente quebra a cara, né? Você que tá nos ouvindo, cara, se a tua mãe falar pra você levar blusa... Leva a blusa, cara. Mas a gente tá falando de um outro nível, assim, que mesmo se não precisar, ela vai fazer precisar. Ela vai mandar chuva de onde ela tá. Isso é um negócio sobrenatural. É tiro e queda. Esses dias eu vi um post na internet, o cara falando assim, mãe, eu vou sair. Aí a mãe,
Eu sonhei que você levou 3 tiros na rua, viu? Tá bom, não vou mais, mãe. Silvana, beijo pra Silvana, que tinha esses sonhos assim também. Mas é isso, cara. Eu acho que essa fase de rebeldia, ela vem para todos, né? Acho que todo mundo passa por essa fase. Só que, sei lá, cara, eu acho que a gente, quando tem uma base cristã e a gente tem pontos de apoio, até mesmo na comunidade, né, cara? A questão de amigos, a questão de você ter gente que professa a mesma fé do teu lado. Porque é engraçado, né, cara? A gente não ouve a mãe, mas a gente ouve um amigo que tem a mesma idade, que não tem experiência, a gente ouve ele, né? E eu acho que quando a gente está num meio de pessoas que são cristãs, a gente acaba não quebrando tanto a cara como a gente quebraria se tivesse outras relações de amizade. Sim. Não, né? Que não quebre, quebra também, mas menos. Mais menos. E você enxerga isso, Levi, na tua história? Com certeza. Ou você foi o cara que quebrou a cara mesmo e aprendeu com os erros? Como é que foi essa saída da adolescência? Não, um grande amigo falava para mim, Levi, inteligência é você aprender com os erros dos outros. Aliás, inteligência é você aprender com seus erros. Sabedoria é você aprender com os erros dos outros. Eu aprendi com os meus próprios erros, né? Então, sempre quebrei até meus 21 anos, que foi ali o marco onde eu falo que Deus ali entrou com a mão. Eu falo que eu tive essa fase, né? Eu acho que... A partir dali eu já tive uma concepção muito diferente daquilo que é a caminhada com Deus, daquilo que é a caminhada com a nossa família e tudo mais. E entrando num ponto um pouquinho mais sensível, que a gente falou que infelizmente você perdeu seu pai, você ainda era criança, né? E aí com essa aproximação, essa proximidade de Deus, você conseguiu também ressignificar essa má experiência que você teve, essa perda, foi importante? Muitas coisas. Eu falo que 2021 foi esse ano, 2022 foi o ano que eu sintetizei tudo, que eu parei, pensei, né, tudo que aconteceu. E aí é onde a gente começa a colocar novos significados. E é muito interessante isso, Hélio, porque se a gente não coloca novos significados, fica vagando ali algo que não vai fazer sentido para você no futuro. Fica meio que no inconsciente, algo que fica machucando a gente, você né? precisa resolver, não adianta. Não adianta. E você, Hélio, como é que você enfrentou tudo isso também na tua vida? Você tem alguma referência próxima do que o Levi está falando? Não, como eu falei, eu não tive o contato durante a infância com o meu pai, né? Conheci ele posteriormente. Então, no caso do Levi, foi a perda, né, do pai. Cara, são coisas que em Deus a gente encontra a razão. Porque acho que o primeiro ponto da rebeldia, como você comentou, é a gente busca o porquê que isso acontece com a gente. Por quê? Que o outro tem uma família um pouco mais estruturada, a gente não. E a gente fica meio que revoltado, a gente quer exteriorizar essa dor, quer compensar no mundo, né? Então, acho que com Deus a gente encontra um significado metafísico do porquê aquilo acontece. Isso já acalma a gente. Que tem uma razão, tem um porquê, né? Então, basicamente isso, mas existem coisas que a gente vai levar pro resto da nossa vida, né? Não vai fechar a ausência. Sim. Né? Durante a infância, eu acredito que a infância é uma idade muito determinante para certas coisas na nossa vida. Você consegue ver alguns hábitos que você tem, que talvez se sua infância ou adolescência tivesse sido diferente, poderia ser diferente hoje. Eu consigo ver bastante coisa. E a partir do momento que a gente entende a razão, o motivo, a gente aprende a administrar aquilo. Então tem coisas que a gente resolve, tem coisas que a gente administra, né? Acho que é a maturidade. Isso é importante, cara, porque isso é uma coisa que eu também estou aprendendo. Porque eu não tenho o que reclamar da minha infância, nem da minha juventude. Graças a Deus tenho os meus dois pais se amam muito e eu vejo isso até hoje, isso neles. E talvez isso me dê uma visão diferente de mundo que vocês dois têm, né? A gente é uma construção da nossa vida, né? E eu acho que a minha visão de mundo é assim, cara, tá tudo sob controle. Tá tudo bem, tá tudo sob controle. E as coisas que não estão no meu controle me preocupam.
Que eu tenho essa questão, né, de eu ter que estar no controle das coisas, de eu ter que estar administrando do meu jeito. E é isso que você falou, cara. Às vezes a gente tem que entender que certas coisas não estão no nosso controle. Exatamente. Né? Certas coisas a gente não consegue. E nós temos que também ter, eu tenho que ter em Deus isso, de que, olha, Deus está cuidando. Eu não consigo cuidar, mas Deus está cuidando. Exatamente. Né? É um alívio. E que legal isso de que, assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Exato. Né? Todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas acabam nos levando a caminhos de que, olha, nós vamos glorificar a Deus em todos os sentidos da nossa vida. Sim. E eu e o Levi aqui, você ter esse contato com a gente é como a gente falou, né? É aprender com a situação do outro, aprender com o erro, com as dores. Apesar de você, como você falou, você ter um pouco mais de estabilização nessa questão da família e tudo mais, você consegue ver na gente, né? Essas peculiaridades, entender um pouco como que funciona. Sim, né? E também, cara, tudo na vida tudo é ferramenta, né? Como o Levi estava falando aí, tudo é ferramenta para o aprendizado, para o crescimento. E que legal, cara, que eu acho que hoje a gente pode ter uma conversa, e são 3 jovens, 3 pessoas que, se Deus quiser, nós vamos ter muitas experiências. Pode ser que quando a gente tiver com 60 anos, a gente vai assistir esse podcast e falar assim, cara, quanta besteira que eu falei ali naquele momento. Certeza. Cara, isso é tão bom você poder olhar para você lá atrás e falar, puta, melhorei. É isso, entendeu? A gente até aqui, grandes coisas fez o Senhor por nós. Sim. E por isso nós estamos alegres. Né? O Senhor nos trouxe até aqui com as ferramentas que nós desenvolvemos, vamos desenvolver muitas outras, mas o que a gente consegue hoje, com o que nós temos e com o que se construiu, a gente já dá graças a Deus e glória a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém. Então, que legal isso, né? Que legal. Exatamente. Caramba, eu não imaginava que essa conversa... Você viu? Assim que é bom. Ia ser tão profundo. Mas é profundo. Só um ponto. A nossa formação, ela começa desde a gestação. Sim. Se a mãe ela passa ali um período de ansiedade, de turbulência, isso passa para a criança. Né? Não é só e aí depois tem as fases ali da construção da moralidade da criança, tudo, mas começa desde a gestação. Tem até um dado assim de que o fato da mãe ela não ter muito contato visual com o filho durante a infância, isso afeta muitas coisas da criança. Então, por exemplo, a mãe ela tá lá arrumando uma cozinha ali, limpando, né, fazendo um almoço e tudo mais, e ela fala com a criança sem olhar para ela, isso acaba afetando também a formação neurológica da criança, confiança, coisas assim. Sim. São muitos pequenos detalhes, cara, que fazem uma baita diferença. E que agora a gente, adulto, a gente resolve, né? Não tem problema nisso. E é o que o Gui falou. Para o Guilherme, a visão de mundo dele é que tá tudo bem. Para mim, muitas vezes, é o contrário. É o contrário. Hoje eu tenho que dizer tá tudo bem, né? E quando não... um problema aqui, Deus está cuidando. Hoje eu consigo ter essa concepção, mas antes eu não tinha. Sim. E mais um ponto só do que eu falei, que o Guilherme ele aprende com a gente, com nossas particularidades, a gente também aprende com a dele, porque não é porque tudo aparentemente está bom, a gente sabe que o Guilherme tem dores, o Guilherme tem dificuldades, momentos de fraqueza e tudo mais. Exatamente. Então mesmo que a gente vê o visual ali, pô, tá tudo certo, a gente, por uma experiência com Deus, a gente sabe que todos nós padecemos, todos nós pecamos e a gente depende dele. É o estado da mentalidade, que o Gui teve ali uma resiliência maior, né? Que ele continuou. O Gui é referência. Você sabe que vocês dois foram referências pra mim, né? Mas não isso vou ficar rasgando. Mas né? Isso é bom ou ruim? No seu ponto tipo de vista? De referência? Não, é sério. Referência do que fazer ou do que não fazer? Não, o referência de pessoa boa. O Gui, referência de pessoa ruim, não é? Não. Como é que fala? A gente abre a porta do podcast para as pessoas aqui. A gente fala esse tipo de coisa. Cara, o Hélio é a pessoa mais criativa que eu conheço nesse mundo, velho. Isso é verdade. Mas, eu sempre falo isso, cara. Às vezes, fazendo alguns trabalhos lá, como que o Hélio pensaria nisso daqui, velho? Caramba. O Hélio tem a capacidade de pensar fora da caixa em um nível que eu não... Fiquei contente. Inclusive, você que está nos assistindo e precisar de um designer gráfico, precisar de alguém para fazer publicidade. Fala comigo que eu indico alguém.
falando aqui, Não, cara. fala comigo ainda. Manda no Vocação ali no telefone. Show de bola. Inclusive, qual que é o nosso telefone do Nosso Vocação? telefone, vamos lá, né? Então que a gente tem que agradecer aí o Secate Estofados, agradecer o Vocação Podcast. No Vocação, nosso WhatsApp no Vocação é o DDD 18 99737 9063. Então, se você quiser falar conosco, quiser falar com o Hélio, quiser falar com o Levi, não consegui encontrar o Instagram deles, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp e a gente indica para você. O nosso WhatsApp é DDD 18 99737 9063. E também agradecer aí o Secate Estofados, né, que está conosco mais uma vez, que tem abençoado esse trabalho. Você fala com o Secate no DDD 18 981 34 86 49. DDD 18 981 34 86 49. Secate é a pessoa indicada para todo tipo de reforma de estofado, para construção de sofás ou poltronas sob medida. Se você precisar de qualquer atuação nessa área, o Secate é a pessoa indicada para isso. E também, mais uma vez, deixar aí para você que é empresário e quiser explorar esse espaço publicitário, entre em contato com a gente, tá? A gente tem excelentes planos, nós temos uma equipe aí para te atender. Então, fale conosco, entre em contato com a gente que a gente vai amarrando essa linha aí. E também deixar as nossas redes sociais, né, Hélio? Que é muito importante para nós. Não custa nada para você e para nós é muito importante. Então, entre em contato com a gente através do Spotify, através do Instagram, do Facebook, do YouTube. Se inscreva nos nossos canais. Se você estiver no YouTube, ativa o sininho, que isso aí, toda vez que a gente postar conteúdo novo, você vai receber ele com exclusividade. Acho que é isso, né, Hélio? É isso aí. Interage com a gente aí, comenta, curte, espalha o canal aí, a mensagem, você vê aí os assuntos imobiliários para quem está interessado, está precisando. E essa interação com a gente já é o nosso combustível, tá? Perfeito. Mas se você quiser acompanhar, fazer um Pix para a gente também, o QR Code está na tela, tá? Qualquer valor já nos Qualquer valor acima de R$100 ajuda a gente. Tá? Brincando, pode ser qualquer valor. E Levi, a gente quer agradecer você, agradecer o pessoal da Colute aí que te liberou para estar aqui conosco. Acho que foi uma conversa muito rica, tanto na parte aí pessoal quanto na parte também profissional, da gente entender a importância de um profissional capacitado na atuação da área aí de compra, vendas, captação de imóveis. Acho que é melhor sempre a pessoa optar pela segurança, né? Às vezes é o bem mais precioso que ela tem, que é o imóvel, que é a casinha que ela pagou aí 30 anos e ela agora quer fazer alguma questão de renda. E procura uma imobiliária, procura o pessoal da Colute, procura o Levi Ribeiro. Eu tenho certeza aí que você não vai se arrepender. Ô Levi, a gente sempre finaliza aqui os podcasts nossos contando que inclusive foi assim, a ideia que quando Deus falou no nosso coração a respeito do podcast, trouxe aquela mensagem que a gente não tem referências históricas, mas que tem um folclore aí evangélico que conta essa história, né? Que foi um Martinho Lutero andando pelas ruas, ele foi parado por um sapateiro, e o sapateiro, vendo aquela figura, aquele expoente religioso, ele falou: Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? Talvez esperando uma resposta, né? Olha, sei lá, abre uma igreja, pregue na igreja, toque um instrumento. E Lutero responde assim para ele: faça um bom sapato e venda a um preço justo. Então, baseado nessa resposta de Lutero, como é que um corretor hoje pode servir melhor a Deus? Cara, que pergunta, hein? A gente encerra aqui com o pé direito aqui no Vocação. Um corretor, o corretor ele existe para abençoar as famílias, né, que estejam precisando aí de um lar. Então, eu sempre tenho comigo que a minha função não eu estou aqui nesse mercado não é para ganhar dinheiro, não. É para uma família respirar melhor, para que uma família consiga respirar melhor. Então, trazer tranquilidade ou uma negociação bem feita. Então, conhecimento a fundo do mercado e sempre trabalhar com ética a fim de fazer o melhor negócio aí possível para ambas as partes. Levi, muito obrigado pela tua
pela tua presença aqui no Vocação. Eu acho que a conversa enriqueceu bastante, né, Hélio? Com certeza. Aqui o nosso hall de entrevistas. Que Deus continue abençoando aí, te dando ferramentas para a vida, para o trabalho, para o ministério, e que o Senhor abençoe você e a família. Tá? Muito obrigado, grande abraço. Obrigado. E obrigado também você que esteve conosco até agora aqui no Vocação. Você, como o Hélio disse agora há pouco, você é o nosso principal combustível. Então, é muito, muito gostoso a gente receber essa interação de vocês. Olha, a conversa foi boa, a conversa mexeu comigo, a conversa me ajudou em alguma coisa. É um prazer, Hélio, quando eu recebi um feedback de uma pessoa que assistiu um vídeo, falou, olha, eu me emocionei, realmente me emocionei assistindo o podcast. Cara, essa informação chegar para nós é muito legal. Isso é muito legal. Então, compartilhe com a gente o que você tem vivido, as suas experiências, porque isso aí é o combustível nosso para a gente continuar sempre trazendo conteúdos relevantes. A gente está falando de diversos assuntos, uma hora a gente está falando com um psicólogo, outra hora a gente está falando com um corretor de imóvel, outra hora a gente está falando com um especialista de café, outra hora nós estamos falando com um missionário que estava na Bolívia. Enfim, a gente está trazendo assuntos bem completos, porque a gente quer abençoar vidas, a gente quer fazer um bom sapato aqui no Vocação e vender a um preço justo. Então, obrigado a você que esteve com a gente até agora. Obrigado aí novamente ao Secate Estofados. E semana que vem tem mais, se Deus assim nos permitir. Valeu, gente. Deus abençoe em nome de Jesus.